Menina pobre encontra o CEO milionário bêbado no lixo e o leva para casa. Quando ele acorda, ela nunca imaginou que, ao ajudar um desconhecido, o cheiro era uma mistura azeda de chuva ácida, fritura barata e o inevitável lixo orgânico. Isabela apertou o passo, puxando o carrinho de supermercado que rangeava como um bando de grilos metálicos. Aos 22 anos, morando em um cubículo mal iluminado na periferia de São Paulo, ela havia desenvolvido uma precisão cirúrgica na sua rota de reciclagem. O quarteirão mais rico do bairro vizinho era o seu tesouro. As garrafas de vinho importado, as caixas de papelão grosso e, ocasionalmente, algum eletrônico descartado. Aquela noite, no entanto, a rotina foi quebrada por algo que não era vidro ou metal. Isabela estava vasculhando a lixeira tripla do luxuoso edifício Onyx, um palácio de vidro e mármore que abrigava a elite corporativa da cidade. A lixeira geralmente era um poço de riquezas, mas hoje havia uma silhueta inerte, jogada entre sacos pretos de lixo gourmet. Meu Deus, ela murmurou, sentindo o estômago revirar. Não era um morador de rua, era um homem. Ele estava de bruços, vestindo o que parecia ser um terno Armani impecável, agora amassado e sujo. Um relógio de metal escuro, caro demais para ser falso, brilhava fracamente em seu pulso, enroscado em seu braço, enquanto ele jazia como um boneco quebrado. O cheiro de álcool caro e um perfume cítrico forte pairavam no ar. Isabela sentiu o medo se transformar em adrenalina. Ele estava ferido? Morto? Com cautela, ela se aproximou. Ei, você está bem? Nenhuma resposta. Apenas um gemido fraco. Ela tocou o ombro dele. A pele estava quente e úmida. O cabelo escuro, ligeiramente longo, escondia a maior parte do rosto, mas ela notou o corte definido do maxilar. Moço, levanta. A polícia vai passar aqui. Ela insistiu, ciente de que, no seu bairro, um homem caído era apenas um problema. Ao virá-lo com dificuldade, ele era surpreendentemente pesado. A luz fraca de um poste revelou o rosto dele. Era um rosto que ela já havia visto. Não pessoalmente, claro. Seus olhos fixaram-se nos traços angulares e arrogantes. Leonardo Vargas. O nome ressoou em sua mente como um sino. O CEO da Vargas Global, a potência tecnológica que controlava metade da comunicação no país. Aquele homem estava em todas as revistas de negócios. O bilionário de 35 anos que havia herdado um império e o quadruplicado. Ele era a personificação da riqueza e do poder. O rosto em outdoors. O homem que ela jamais tocaria, nem mesmo para lhe entregar uma pizza. E, no entanto, ele estava ali, deitado no lixo, parecendo ter sido abandonado pelo próprio luxo que representava. Isabela apalpou os bolsos do CEO. Nada. A carteira de couro devia ter sido roubada antes que ele fosse descartado ali. O relógio, no entanto, ainda estava no pulso. Ela tinha duas opções, e ambas eram horríveis. Chamar a polícia, entregar o homem mais rico do país, bêbado e sujo, à polícia. Isso atrairia repórteres, confusão e a fúria da Vargas Global para a porta do seu bairro pobre. Deixá-lo, simplesmente ir embora e fingir que nunca o viu. Ele sobreviveria. Ou não. Uma terceira opção, completamente insana, surgiu em sua mente. Se a polícia o encontrasse, ele seria apenas uma manchete. Se ela o levasse para casa. Bem, ele precisaria de ajuda até acordar. E quando ele acordasse, talvez ele sentisse gratidão. Talvez. Isabela fechou os olhos, suspirou e jogou a lógica pela janela. O carrinho de reciclagem não serviria. Ela precisou de toda a sua força para arrastar o CEO, metro a metro, para a rua lateral e lentamente para a escuridão em direção ao seu minúsculo apartamento. A subida dos 3 lances de escada foi um tormento. Ele era um peso morto, um fardo de 100 quilos de problemas potenciais. Finalmente, ela o jogou na sua cama de solteiro. O quarto, que antes cheirava a sabão em pó, agora tinha um forte odor de bebida e suor. O terno caro arruinou o lençol floral barato.
Isabela ficou parada por um longo tempo, olhando para o bilionário dormindo em sua cama. O contraste entre o homem e o ambiente, as paredes descascadas, o fogão velho, era chocante. Ela tirou os sapatos dele, os meias e a jaqueta do terno. No processo, seus dedos esbarraram no tecido de uma camisa de seda. "Você me deve uma", ela sussurrou para o homem inconsciente que até algumas horas atrás nem sequer sabia que ela existia. Uma muito grande. Ela se acomodou no sofá minúsculo e duro, com uma garrafa de água ao lado e a chave na mão. A adrenalina estava se esvaindo, deixando para trás um medo frio. Ela havia sequestrado, de certa forma, o homem mais poderoso da cidade. Isabela só conseguiu cochilar por alguns minutos, acordando assustada com qualquer ruído da rua. A luz da manhã invadiu o quarto pelas frestas da janela. Por volta das 7h30, um som veio da cama. Um gemido alto e claro. Isabela se levantou do sofá. O CEO, Leonardo Vargas, estava sentado na beirada da cama, a mão na cabeça. Seus olhos azuis, duros e incrivelmente perscrutadores fixaram-se nela com uma confusão gelada. Ele olhou para o quarto, para o colchão barato, para o próprio peito sem a jaqueta e depois, mortalmente, para ela. Ele não parecia nem um pouco grato. Ele parecia perigoso. "Quem diabos é você? E o que eu estou fazendo aqui?" A voz dele era rouca e carregada de autoridade, mesmo com a ressaca. O jogo tinha acabado de começar. O silêncio na minúscula sala era mais alto que qualquer grito. O ar, antes pesado pelo cheiro de álcool, agora estava eletricamente carregado pela raiva fria de Leonardo Vargas. Ele não havia movido um músculo desde a pergunta, mas a intensidade de seus olhos azuis perfurava Isabela. "Eu sou a Isabela", ela disse, engolindo em seco e mantendo-se o mais longe possível da cama. "E você está no meu apartamento." Leonardo levou a mão à têmpora, massageando-a com dedos longos e precisos. A dor da ressaca parecia competir com o choque de estar naquele ambiente. Ele olhou novamente para as paredes descascadas, para o fogão de duas bocas e para a simplicidade miserável do lugar. "Apartamento", ele zombou, a voz rouca e seca. "Parece mais um porão. E por que diabos eu estaria aqui? Eu estava nu." A lembrança veio com a violência de um tapa. Seus olhos se arregalaram e a compostura arrogante rachou por um instante. Ele se lembrou da última garrafa de uísque, da briga com o sócio e da decisão estúpida de caminhar para esfriar a cabeça, em vez de chamar o motorista. Ele se lembrava de escorregar, de um cheiro horrível e de escuridão. "Você me tirou do lixo", ele concluiu, a indignação substituindo a confusão. "Não exatamente. Você estava perto do lixo, na lixeira do edifício Onyx, por volta da 1h, bêbado, desmaiado e sem carteira. Alguém já havia levado seus documentos, só sobrou o relógio", Isabela explicou, apontando para o pulso dele. Leonardo olhou para o relógio. Era um Patek Philippe, avaliado em uma pequena fortuna, a única coisa que o ligava ao seu mundo. Ele se levantou, cambaleando levemente, mas rapidamente recuperando o equilíbrio. Ele era alto, forte, e sua presença preencheu o pequeno espaço, fazendo Isabela parecer ainda menor. "Muito bem, você me resgatou", ele enfatizou a palavra com sarcasmo. "Agora quanto?" Isabela franziu a testa. "Quanto o quê?" "O preço. Quanto você quer para manter a boca fechada sobre onde me encontrou? E pelo serviço de babá", ele disse, tirando o relógio do pulso com um movimento rápido e atirando-o na cama. "Pegue. É mais do que o seu apartamento vale." A insultante indiferença dele acendeu uma faísca de fúria em Isabela. Ela podia ser pobre, mas não era ladra nem oportunista. "Eu não te trouxe para cá por dinheiro", ela rebateu, a voz surpreendentemente firme. "Te trouxe porque achei que você podia estar morrendo. Eu ia chamar uma ambulância, mas você é o Leonardo Vargas. Se a imprensa descobrisse você caído daquele jeito, ia ser um circo. Achei que você fosse ter um mínimo de decência." O bilionário hesitou. Ele esperava um pedido, uma súplica,
uma tentativa de extorsão. Ele não esperava uma aula de moral. Decência! Ele repetiu quase rindo. Ele pegou o terno amassado e cheirou-o com desgosto. Olhe ao seu redor. A decência não paga suas contas, garota. Se você não quer o relógio, diga o que quer. Um cheque, um emprego. Fale logo, antes que eu perca a paciência. Eu quero que você vá embora, Isabela declarou, caminhando até a porta e abrindo-a. A luz forte da manhã inundou a escadaria escura. Você já está bem. Vista-se e saia. Não quero nada de você. Não quero problemas. O olhar dele se estreitou. Pela primeira vez, ele a analisou de verdade. As roupas simples, os olhos cansados, mas cheios de dignidade. Ela era genuína, e isso o irritava profundamente. Pessoas genuínas eram um perigo em seu mundo. Ele sabia que não podia sair daquele bairro a pé, naquele estado. Eu não tenho carteira, não tenho celular e não vou sair daqui parecendo que fugi de um hospício, ele disse autoritário. Ligue para a minha assistente, Sra. Davis. O número é. Ele parou. Onde diabos ele ligaria? Eu não tenho telefone fixo e meu celular está sem créditos, ela admitiu, apontando para o aparelho antigo no balcão. Eu uso só para emergências. Leonardo olhou para a porta aberta, para a rua movimentada e suspeita lá embaixo e para a garota que o havia resgatado. Ele estava preso. O CEO da Vargas Global, o homem que comandava o país de dentro de sua torre de vidro, estava à mercê de uma garota que o tirou do lixo. Tudo bem, ele suspirou derrotado, mas com a mente já trabalhando em um plano. Eu preciso de um dia para me recompor e ligar para alguém. Eu te pago o dobro do relógio para ficar aqui por mais 24 horas. Sem perguntas, sem contato. Eu fico na cama, você no sofá, e amanhã eu sumo da sua vida. Isabela cruzou os braços, avaliando o homem que parecia ter a chave para mudar a vida dela, mas que ela só queria longe. 24 horas com o CEO mais cínico do país parecia a eternidade. Feito, ela aceitou, por um motivo que nem ela sabia explicar. Não era pelo dinheiro, mas pela chance de provar que a dignidade dela não tinha preço. Mas se você tocar em mim ou tentar alguma gracinha, eu te devolvo para a lixeira. A negociação tinha terminado, mas a tensão só aumentou. Isabela precisava trabalhar. A vida não parava só porque um CEO bêbado e arrogante ocupava sua cama. Você não se importa de eu continuar fazendo o que eu faço, né? Ela perguntou, pegando a bolsa e as luvas de pano grosso. Leonardo estava sentado na beirada da cama, ainda de calça e camisa de seda amassada, parecendo um rei destronado. O que você faz? Vende essa sua arte na rua? Ele apontou para uma estante improvisada com livros velhos. Eu reciclo. É o meu trabalho. Ela respondeu, sem se ofender com o tom dele. Era o que era. Ele franziu o senho. Reciclagem? Então você é a pessoa que vasculha o lixo? Isso explica por que me encontrou. É isso, e é um trabalho honesto. Ao contrário do que te derrubou ontem à noite, eu imagino, ela retrucou amarrando o cabelo. Ele a ignorou, passando a mão pelos cabelos. Tudo bem, vá, mas não demore, e pelo amor de Deus, feche a porta com chave e não fale com ninguém sobre mim. Como se eu falasse sobre você normalmente, Isabela murmurou, saindo do apartamento e trancando a porta com 3 voltas. A manhã e o início da tarde de Isabela foram estranhamente produtivos. O peso da preocupação parecia tê-la impulsionado. Ela trabalhou nos bairros mais distantes, evitando o edifício Onyx, imaginando a comoção que causaria se a vissem lá, logo depois de ter resgatado seu principal morador. Quando voltou por volta das 4 da tarde, o cheiro de álcool havia diminuído, substituído por um silêncio quase insuportável. Ela destrancou a porta e a primeira coisa que viu foi o bilionário de pé ao lado da janela. Ele parecia ter tomado um banho rápido. Seu cabelo estava úmido e as marcas de sujeira no pescoço haviam sumido. Ele estava de frente para o quarto, inspecionando o lugar. Não tem televisão, ele comentou sem se virar. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Não, eu leio.
Isabela respondeu, colocando a bolsa e as luvas sujas no chão. Não tem internet decente. O sinal do meu telefone corporativo mal chega aqui. Como você vive? O tom era de genuína curiosidade, como se estivesse estudando uma espécie rara em seu habitat. Eu vivo, ela disse, começando a organizar o material que havia recolhido. Eu tenho eletricidade, água, eu trabalho e pago minhas contas. O que mais eu precisaria? Ele se virou, apoiando-se no batente da porta, e a olhou com uma intensidade que a fez corar. Liberdade, possibilidade, você vive presa ao mínimo. E você vive na cobertura, mas acabou no meu lixo. Qual de nós é o mais preso, então? Ela desafiou. A pergunta o atingiu em cheio. Ele desviou o olhar, visivelmente incomodado. São circunstâncias diferentes. São. A minha prisão não envolve brigas de milhões de dólares e traição de sócios, ela disse, acidentalmente deixando escapar o que ele havia murmurado na noite anterior. Leonardo se enrijeceu. Seus olhos voltaram para ela, agora não mais curiosos, mas perigosos. Você estava me ouvindo? Não intencionalmente. Você estava murmurando sobre alguém ter te ferrado e sobre traição. Não sou surda. Ela se defendeu. Não me interessa seus problemas de ricaço. Ele se aproximou e Isabela deu um passo para trás instintivamente. Minha vida é minha vida, Isabela. Você não sabe nada sobre o que aconteceu. Você não sabe quem eu sou, ele disse a voz baixa, quase um rosnado. Você é uma garota que recolhe lixo. Fique no seu mundo. Isabela o encarou, a raiva a sufocando. Ela havia arriscado a própria segurança para salvá-lo da humilhação e ele a tratava como um inseto. Você está certo, eu sou uma garota que recolhe lixo. E se eu tivesse te deixado lá, a essa hora toda a cidade estaria sabendo o quão poderoso você é. Pense nisso. O que você faria se eu contasse à imprensa onde te encontrei? O bilionário ficou em silêncio por um momento. Ele estava na palma da mão dela. O que você está sugerindo? Ele perguntou, voltando a si. Ele estava acostumado a jogos de poder e o cérebro dele finalmente estava recuperado o suficiente para jogar de novo. Isabela pegou o celular velho e jogou-o para ele. Eu estou sugerindo que você ligue para alguém. Agora. Meu dia de folga acabou. Quero você fora do meu apartamento em 2 horas. Você disse que me pagaria o dobro do relógio. Me pague e vá. E não volte nunca mais. O rosto de Leonardo se suavizou em algo que parecia satisfação. Bom, finalmente o jogo de poder que eu conheço. Me dê o número da minha assistente. O nome dela é Sra. Davis. Leonardo discou os 9 dígitos do seu número corporativo. O celular de Isabela, um modelo antigo, levou alguns segundos para iniciar a chamada. Ele colocou o aparelho no ouvido, encostado na parede para captar o sinal fraco. Sra. Davis, ele disse, a voz voltando ao tom frio e profissional que definia o CEO. Isabela observou a transformação. Em segundos, o homem que havia desmaiado no lixo se tornara o predador no topo da cadeia alimentar corporativa. Sou eu. Não estou em casa. Apenas me ouça. Preciso que você faça 3 coisas e não quero perguntas. Leonardo instruiu. Primeiro, cancele tudo, qualquer reunião. Diga que estou com uma gripe intestinal. Ele fez uma pausa, escutando a assistente. Sim, Sra. Davis. Sei que o conselho está esperando. Não me importa. Cancele. Segundo, transfira R$20.000 para uma conta que eu vou te dar em breve. O valor fez Isabela arregalar os olhos. R$20.000. Quase o que ela ganhava em um ano inteiro de reciclagem. Terceiro e mais importante, venha me buscar. Estou no bairro, insira um nome de bairro periférico fictício aqui. Rua, insira um nome de rua simples. É a 3ª casa de cor azul no final da rua, número 15. Venha sozinha, em um carro discreto, e traga um kit de higiene pessoal, um celular novo com o número antigo ativado e roupas limpas. Você tem 20 minutos. Ele passou o endereço, ditando-o devagar. A assistente, acostumada à sua tirania, apenas confirmou. Ah, e Sra. Davis, Leonardo adicionou, olhando diretamente para Isabela. Não traga a polícia.
Não traga seguranças. Se alguém souber onde estou, você está demitida. Entendeu? Ele desligou o celular e o devolveu a Isabela. 20 minutos, ele repetiu, voltando a sentar na cama. A impaciência dele era quase palpável. O tempo passou de forma insuportável. Isabela tentava ocupar-se, lavando algumas louças, mas a presença de Leonardo preenchia o ambiente. Então, 20 mil reais, Isabela comentou, quebrando o silêncio. Você acha que esse é o preço da minha discrição? É o dobro do que o relógio valia, ele retrucou. É mais do que você ganharia em anos. É o suficiente para você se mudar daqui, talvez começar uma pequena loja. Não seja ingênua, Isabela. É um bom negócio. E você realmente acha que o dinheiro vai me fazer esquecer a imagem do CEO da Vargas Global, nuvens de champanhe e ternos de milhões, deitado na minha lixeira? Leonardo a encarou, o cinismo voltando ao seu olhar. Pessoas esquecem coisas por dinheiro o tempo todo. Você é diferente, mas não invencível. Antes que Isabela pudesse responder, houve 2 batidas secas na porta. Leonardo se levantou instantaneamente, seu corpo em alerta máximo. Isabela abriu a porta para uma mulher impecavelmente vestida. Um terninho cinza chumbo, cabelo loiro preso em um coque perfeito e óculos de aro fino. A senhora. Davis parecia ter saído de uma revista de negócios, e o contraste com o apartamento de Isabela era gritante. O olhar de Davis varreu o quarto, parando no chefe sujo e desgrenhado na cama, e depois em Isabela, com uma mistura de choque e desaprovação profissional. Senhor Vargas, a assistente disse, sua voz tensa, mas controlada. Eu trouxe o carro. Está na esquina. Não viemos por esta rua. Ela entregou uma bolsa de mão de couro contendo as roupas, o kit de higiene e o celular novo. Leonardo pegou-a sem agradecer e foi direto para o banheiro minúsculo. Enquanto ele estava lá, Sra. Davis se virou para Isabela. Eu não sei quem você é e não quero saber, a assistente disse, tirando uma caneta tinteiro e um talão de cheques da bolsa. O Sr. Vargas é grato pela sua assistência. Diga o valor, sem rodeios. 20 mil, Isabela respondeu sem hesitar. Ele já autorizou a transferência, mas uma parte em cheque pode ser mais rápido. A assistente escreveu o cheque e o entregou. Assine este termo. É um acordo de confidencialidade padrão. Você nunca viu o Sr. Vargas. Você não sabe onde ele estava. Isabela pegou o cheque e o guardou. A caneta em sua mão hesitava sobre o termo. Ela estava prestes a assinar sua liberdade financeira em troca de seu silêncio. E Isabela, a voz de Leonardo soou da porta do banheiro. Ele estava barbeado, com roupas limpas e um celular na mão. O bilionário estava de volta, e ele parecia 10 anos mais jovem e 100 vezes mais perigoso. Na verdade, Sra. Davis, espere um minuto. Eu mudei de ideia. Leonardo disse, olhando para Isabela com um sorriso que não alcançava os olhos. Você me salvou 2 vezes, de uma ressaca e de uma humilhação pública. 20 mil não é suficiente para isso. Ele se aproximou de Isabela, retirando o termo das mãos dela antes que pudesse assinar. Eu te ofereço 15 mil reais por mês para fazer uma única coisa, trabalhar para mim, não como assistente, senhora. Davis, relaxe. Ele disse, jogando o termo rasgado no chão. Você vai ser minha zeladora pessoal. Alugaremos uma casa para você perto do meu prédio. E você vai manter o meu lado humano em xeque. Você é a única pessoa que me viu assim. A única que pode me lembrar do preço da minha queda. Eu preciso de alguém que não me tema e que me diga o que pensa. É um emprego. E o primeiro item da sua lista é: me diga quem tentou me ferrar. O silêncio engoliu o apartamento. A Sra. Davis, acostumada a lidar com crises de bilhões de dólares, parecia momentaneamente travada. Isabela, por sua vez, sentia a cabeça girar. 15 mil reais por mês. Um salário que a tiraria da periferia, que pagaria uma faculdade, que a daria uma vida. Em troca, ela deveria ser o lado humano de um predador corporativo. Sr. Vargas, com todo respeito, a Sra. Davis finalmente interveio, a voz baixa. Uma zeladora pessoal em que capacidade? Isso é inusitado.
E o acordo de confidencialidade? Rasguei, Leonardo respondeu com um encolher de ombros. Confiança é mais forte que papel, senhora Davis. E a Isabela é a única pessoa que viu meu fundo do poço. Ela é a minha âncora. Ou, para simplificar, ela é a minha lembrança pessoal de que eu sou falível. É um investimento. Ela não está demitida, está sendo promovida. Ele se virou para Isabela, seus olhos penetrantes. Bem, Isabela, 15 mil, uma casa decente e a chance de me dizer o que pensa. Qual é a sua resposta? Você pode voltar para o lixo ou vir para a cobertura. Isabela apertou o cheque de 20 mil reais na mão. Ele estava comprando-a, mas não da maneira que ela esperava. Ele não estava tentando silenciá-la, estava tentando controlá-la e usá-la. Por que eu aceitaria? Isabela finalmente conseguiu falar, a voz firme. Você acabou de me chamar de garota que recolhe lixo e me tratou como um animal de estimação de luxo. Não sou sua babá de moral, Sr. Vargas, não é? Leonardo sorriu, um sorriso calculista que a fez arrepiar. Você me salvou, você tem dignidade, você me confrontou. Todas essas qualidades são raras no meu mundo. Eu sou cercado por sim, senhores. Eu preciso de um não, senhora, para sobreviver ao que está vindo. Ele inclinou a cabeça, voltando ao assunto do sumiço. E você já ouviu a minha traição. Isso prova que você tem a informação. O primeiro item do seu trabalho é me dizer quem você ouviu eu mencionar na noite de ontem. Isabela respirou fundo, fechando os olhos por um segundo. A liberdade de ir embora era tentadora, mas a oportunidade de escapar daquele cubículo para sempre era avassaladora. E havia uma dose de curiosidade. Ela queria saber quem era o responsável por humilhar o homem mais poderoso da cidade. Eu aceito, Isabela disse, olhando-o nos olhos, mas com as minhas condições. A senhora Davis soltou um som de surpresa. Leonardo, no entanto, parecia satisfeito. Fale, ele incentivou. Primeiro, eu não vou ser sua zeladora pessoal ou sua âncora. Eu serei sua assistente particular de crise. Eu lido com a bagunça que você faz, mas eu não sou sua terapeuta. Justo, ele concordou com um aceno de cabeça. Segundo, eu vou receber esse salário, mais benefícios de funcionário de alto escalão, incluindo plano de saúde e previdência para a minha mãe. E um bônus se eu descobrir o que aconteceu. Feito, ele assentiu sem hesitar. Terceiro, Isabela continuou, levantando o cheque. Este dinheiro, ela disse, rasgando o papel em 4 pedaços. Eu não aceito. Ele te dá o direito de me humilhar. Meu trabalho começa agora. Pague-me no final do mês como todos os seus outros funcionários. O choque nos olhos da senhora Davis era evidente. Leonardo apenas a encarou, uma faísca de algo parecido com admiração em seu olhar. Você é fascinante, Isabela, ele disse, pegando os pedaços do cheque rasgado. Senhora Davis, providencie uma casa temporária para a Isabela, perto da Torre Vargas, e providencie um motorista para buscá-la aqui em 1 hora. E prepare a sala de guerra. Temos trabalho. Ele se virou para Isabela, a imponência de volta. Agora, assistente de crise, me diga, o que eu estava murmurando no seu lixo? Isabela finalmente revelou a informação que selaria o seu destino. Você estava murmurando o nome Arthur e dizendo que ele destruiu algo e queimou tudo. O rosto de Leonardo Vargas endureceu instantaneamente. O nome Arthur era familiar demais. Arthur Stone era o cofundador da Vargas Global e seu sócio mais antigo. Arthur, o traidor, Leonardo rosnou. Acho que nosso trabalho acaba de ficar muito mais perigoso, Isabela. Em menos de 1 hora, a vida de Isabela virou de cabeça para baixo. O motorista, um homem silencioso e musculoso chamado Marcos, chegou em um sedã preto. A senhora Davis havia providenciado uma mala de viagem nova, vazia, para ela levar suas poucas posses. Enquanto Isabela embalava seus livros mais queridos e algumas roupas, Leonardo usava o celular novo para dar ordens. Ele já havia despachado a senhora Davis para começar a desenterrar qualquer informação sobre um possível movimento de Arthur Stone contra ele. Você vai se instalar primeiro? Leonardo disse,
guardando o telefone. Ele havia recuperado totalmente sua aura de poder, parecendo ainda mais imponente de terno novo. Marcos vai te levar para a casa alugada. Não é a Torre Vargas, mas é um prédio novo e discreto, a 20 minutos de distância. Eu vou te encontrar lá às 20. Estarei lá para o nosso primeiro briefing. E o meu apartamento? Isabela perguntou, olhando em volta. Era pequeno, mas era o único lar que ela conhecia. A senhora Davis já está resolvendo isso. O aluguel será pago por mais 2 meses e ela encontrará alguém para organizar suas coisas. Você não vai precisar voltar aqui, a menos que queira, ele disse com um olhar que parecia analisar se ela tinha algum apego sentimental ao lugar. Não, ela respondeu sentindo um estranho misto de alívio e estranheza. Não vou precisar. A viagem de carro foi um choque cultural. Enquanto o sedã deslizava pelas estradas, Isabela observava a mudança da paisagem. As ruas esburacadas e cinzentas deram lugar a avenidas largas, arborizadas e seguras. Em pouco tempo, ela estava olhando para prédios luxuosos e carros de design. Marcos parou em frente a um condomínio boutique. Seja bem-vinda, senhora Isabela, Marcos disse, abrindo a porta para ela. A casa alugada era um apartamento de 2 quartos em um prédio de arquitetura moderna, com portaria 24 horas. O espaço era imenso comparado ao seu cubículo. A cozinha, com eletrodomésticos de aço inoxidável, brilhava. A sala de estar, com janelas do chão ao teto, dava para uma varanda com vista para o horizonte da cidade. Isabela colocou a mala vazia no chão e tocou a bancada de mármore da cozinha. Era a primeira vez na vida que ela estava em um lugar que não cheirava a mofo ou a comida queimada. Pouco depois, o interfone tocou. Era uma entrega. Uma caixa enorme, cheia de roupas básicas, produtos de higiene de marca e um novo notebook, todos comprados às pressas a mando da senhora Davis. A transição de catadora de lixo para assistente de crise estava sendo implementada com a eficiência fria de uma corporação. Ela tomou um longo banho, lavando de si o cheiro de lixo e a rotina de anos. Quando saiu do banheiro, vestida com um jeans simples e uma blusa nova, sentou-se na poltrona da sala de estar e esperou. A tensão estava de volta. Às 20 horas, o toque da campainha foi firme e pontual. Isabela abriu a porta para encontrar Leonardo Vargas. Ele estava impecável, emanando poder, e segurava uma pasta preta e 2 sacolas de papel. Para a sua primeira noite de trabalho, ele disse, estendendo as sacolas. Jantar. Não podemos ter a assistente do CEO morrendo de fome. As sacolas continham comida tailandesa de um restaurante sofisticado. Isabela o convidou a entrar. O silêncio na sala era diferente agora, não de raiva, mas de antecipação. Aqui estão seus arquivos, Leonardo disse, colocando a pasta preta na mesa de centro. Tudo o que você precisa saber sobre a Vargas Global, a nossa estrutura de capital e, crucialmente, os movimentos de Arthur Stone. Ele se sentou no sofá, cruzando as pernas. Agora, ele começou comendo um pad thai com o garfo. Vamos ao seu primeiro relatório. O que você viu no Arthur, de dentro do nosso mundo que eu não enxerguei? Você é nova, não tem os preconceitos de lealdade. O que você vê? Isabela, comendo sua própria porção, pensou por um momento. Ela não conhecia Arthur, mas conhecia a natureza humana. Você o chamou de Arthur, ela começou, pegando a pasta e folheando as páginas. Não de Stone ou de O Traidor. Havia intimidade. O que ele roubou de você não foi apenas dinheiro ou poder, mas confiança. Você estava em pânico e bêbado porque foi traído por alguém que você amava, não apenas por um sócio. Ele te desarmou com a amizade. O que aconteceu na noite passada foi o resultado de uma ferida pessoal. Leonardo parou de comer. Ele a encarou, o garfo suspenso no ar. Ele esperava uma análise financeira ou uma teoria de conspiração. Recebeu uma análise psicológica. Ele não roubou dinheiro, Leonardo admitiu, a voz baixa. Ele roubou um código-fonte, a espinha dorsal do nosso novo sistema de telecomunicações.
Se ele vender isso para a concorrência, a Vargas Global perde o monopólio e eu perco o controle da empresa. E sim, eu confiei nele como em um irmão. Ele inclinou-se para a frente, o olhar fixo no dela. Agora você sabe o que está em jogo, assistente. Vamos trabalhar. Meu primeiro pedido: use o notebook novo e descubra se Arthur fez algum depósito, comprou uma passagem ou se fez qualquer movimento financeiro fora do comum nas últimas 48 horas. Você está dentro, no olho da tempestade. Não me decepcione. Dito, o apartamento estava estranhamente silencioso depois que Leonardo Vargas partiu, deixando para trás um rastro de cheiro de especiarias tailandesas e um senso avassalador de urgência. Isabela estava sozinha, mas agora cercada de responsabilidades de milhões de dólares. Ela abriu o notebook novo, que se conectou instantaneamente a uma internet de fibra ótica ultra rápida. Uma novidade para quem estava acostumada a depender do Wi-Fi de um café vizinho. A pasta que Leonardo deixou não continha segredos da Vargas Global. Continha acesso. Isabela encontrou um pendrive criptografado com as credenciais de Arthur Stone em vários serviços financeiros e de viagens. O CEO havia antecipado que a primeira assistente de crise precisaria de acesso imediato. Ele estava jogando com fogo, dando a ela uma estranha chaves para seu império. Confiança é mais forte que papel, ela murmurou, lembrando-se das palavras dele. Era um risco insano. Ela passou as horas seguintes imersa no mundo digital de Arthur Stone. O que ela tinha de intuição e acuidade compensava sua falta de expertise em hacking ou investigação corporativa. Ela estava procurando o humano por trás dos números. O mapa de crédito. Seu primeiro alvo foi o extrato do cartão de crédito de Arthur nas últimas 48 horas. A senhora Davis havia providenciado uma cópia digital. Os gastos eram tipicamente luxuosos. Os $500 em um vinho raro, e PIN $200 em um jantar de negócios e um depósito regular no valor de R$15 mil para a conta de sua esposa, Helena Stone. Mas em torno das 4 horas da manhã do dia em que Leonardo acordou no lixo, havia 2 movimentos estranhos e pequenos. R$800 debitados em um posto de gasolina de estrada na saída da cidade. R$250 em uma farmácia 24 horas no mesmo município distante. Por que um bilionário compraria gasolina e remédios em uma cidade a mais de 100 quilômetros da capital e de madrugada? Isabela usou o Google Maps para localizar a farmácia. O nome da cidade era Serra Dourada, um local conhecido por ser um ponto de passagem para quem viaja para o litoral sul ou para as fazendas de luxo no interior. O rastreio de viagens. Em seguida, ela acessou o sistema de reservas de voos corporativos de Arthur Stone. Nada. Nenhuma passagem comprada ou cancelada. Ele não havia tentado sair do país usando os canais oficiais da empresa. Ela procurou em serviços de voos privados de luxo, utilizando as senhas que Leonardo havia fornecido. Encontrou uma reserva, um voo fretado para Zurique, Suíça, marcada para a manhã seguinte à noite do incidente. O voo foi cancelado de última hora, às 7 da manhã. Ele estava pronto para fugir, Isabela pensou, mas desistiu no último segundo. Por quê? Ela cruzou os dados. Cancelamento do voo, 7 da manhã. Compras estranhas, gasolina, remédios em Serra Dourada, 4 da manhã. Havia uma janela de 3 horas, onde Arthur Stone estava na estrada, longe da capital, com o plano de fuga abortado. Isabela tentou acessar o sistema de segurança da fazenda de luxo da família Stone, no interior, mas a criptografia era alta. Ela não conseguia entrar. O ponto central. A pesquisa, no entanto, a levou de volta à Serra Dourada. Ela usou o Google Street View para vasculhar a área da farmácia. E então viu algo familiar. Não a farmácia, mas a loja de conveniência ao lado. Lá, no dia em questão, uma imagem do Street View, datada de semanas antes, mas mostrando a fachada, exibia um outdoor.
O outdoor anunciava um evento de tecnologia com a logo de um concorrente menor da Vargas Global, a Nexus Corp. Isabela pesquisou a Nexus Corp e encontrou seu CEO, Vicente Lessa, um nome que a Vargas Global estava tentando comprar há anos, mas que sempre recusava as ofertas. Ela ligou o ponto. Arthur não estava fugindo para a Suíça. Ele estava fugindo com algo, o código-fonte, e o seu destino final não era o dinheiro no exterior, mas um acordo aqui no Brasil. O cancelamento do voo para Zurique era uma prova. O acordo com a Nexus Corp estava mais adiantado ou era mais lucrativo do que a fuga. Arthur Stone ou estava escondido em Serra Dourada finalizando a venda do código, ou havia sido forçado a mudar o plano. Isabela pegou o celular e discou o único número que tinha, o de Leonardo Vargas. Descobriu por quê, ela disse sem preâmbulos. Arthur não tentou fugir do país. Ele foi para a Serra Dourada e a Nexus Corp está envolvida. O relógio marcava 22h30, quando o sedã preto, dirigido por Marcos, deslizou para fora da cidade. O silêncio dentro do carro era opressor, quebrado apenas pelo som sutil da música clássica vinda dos alto-falantes e pelo movimento das pastas de couro no assento. Leonardo Vargas estava no banco de trás, lendo relatórios em um tablet, enquanto a paisagem urbana dava lugar à escuridão da estrada. Ele estava frio, calmo e absolutamente implacável. Isabela, no banco da frente ao lado de Marcos, sentia-se cada vez mais deslocada. Ela tinha trocado seu carrinho de reciclagem por um assento em um carro de luxo a caminho de uma caça ao homem. Ele está em Serra Dourada, na fazenda de inverno da família Lessa, a Nexus Corp, Leonardo disse, sem tirar os olhos do tablet. Arthur estava lá para fechar a venda do código. O cancelamento do voo para Zurique significa que o dinheiro estava aqui, no Brasil, e era mais tentador. Você já ligou para a polícia? Isabela perguntou. Ele finalmente a encarou, e a frieza de seus olhos a atingiu como um vento gelado. A polícia? Não. A polícia me faria esperar por um mandado. A Vargas Global perderia dias. O código seria vendido e eu publicamente um tolo. Não podemos dar a Arthur a chance de falar sobre os nossos segredos ou de completar a venda. Isso é um assunto de família, Isabela. Mas isso significa que estamos indo para um confronto com um criminoso. Ela insistiu, o medo genuíno se misturando com a adrenalina. Não se preocupe. Marcos está armado e é extremamente eficiente, Leonardo respondeu, apontando para o motorista com um aceno de cabeça casual. Isabela se virou. Não me preocupo com o Marcos. Preocupo-me com você. Você vai confrontar seu melhor amigo. Pessoas traídas agem por emoção. Você deveria estar com raiva, mas você parece vazio. Leonardo inclinou-se para a frente, o cotovelo apoiado no joelho. Pela primeira vez, a máscara profissional vacilou. Você tem razão. Não é raiva. É mais do que isso. Esse código-fonte... Ele pegou o tablet e mostrou a ela uma série de diagramas complexos. Não é apenas tecnologia, é o futuro da empresa. Arthur estava com medo, Isabela. Medo de ser irrelevante, de ficar na minha sombra. Ele estava há anos tentando me convencer a investir em um setor que não era viável. Eu o recusei, e ele retaliou com isso. Vingança. Não é o dinheiro que o motiva, é a humilhação. Isabela disse, assimilando a informação. É exatamente por isso que você está aqui. Leonardo disse a voz quase um sussurro. Eu confiei em Arthur, o irmão. Eu teria sido suave, eu o teria perdoado. Mas você, Isabela, não o conhece. Você só vê o traidor. Você vai me impedir de cometer o erro da misericórdia. Isabela sentiu o peso da responsabilidade. Ela não era mais uma estranha. Ela era o freio moral do CEO em busca de vingança. O carro saiu da estrada principal, pegando uma estrada de terra escura. A mudança foi abrupta. Marcos reduziu a velocidade e a luz dos faróis revelou densas árvores e cercas. Eles estavam entrando no território rural de luxo. Serra Dourada, 20 minutos, Marcos anunciou.
Leonardo guardou a pasta e o tablet, seu corpo entrando em modo de ataque. Nosso plano é simples, ele disse a Isabela, a voz voltando ao tom de comando. Arthur e a família Lessa estarão na casa principal. Você vai entrar comigo. Você não fala, a menos que eu ordene. Você é minha nova assistente de tecnologia, e você está lá para atestar a propriedade do código. E se ele não estiver sozinho? E se a Nexus estiver esperando por nós? Isabela perguntou, sentindo o pulso acelerar. Leonardo Vargas sorriu, e o sorriso era letal. Esse é o risco, mas Arthur não é um criminoso profissional. Ele é um homem ferido tentando se tornar um. E homens feridos cometem erros. Nós vamos explorar o erro dele. Ele tirou algo da bolsa de Marcos e o colocou no console central. Um pequeno gravador de voz. Eu preciso que ele confesse, Isabela. Você vai ficar em silêncio. Se as coisas ficarem feias, você corre para o carro e entrega este gravador para Marcos. Entendeu? A viagem não era mais uma negociação. Era uma missão perigosa, e Isabela havia acabado de cruzar o limiar para o mundo sombrio da Vargas Global. Capítulo 9. O confronto na fazenda. A luz do sedã cortou a escuridão absoluta. Eles haviam deixado a estrada de terra e agora estavam em uma alameda de cascalho, cercada por árvores centenárias. A cerca alta de ferro, digna de uma fortaleza, revelava o luxo ostensivo e o isolamento da fazenda da família Lessa. Leonardo Vargas estava tenso, mas estranhamente focado. Ele abriu a pasta e checou o gravador de voz, certificando-se de que a luz indicadora estava verde. Lembre-se do seu papel, Isabela, ele instruiu, a voz baixa e sem emoção. Você é minha prova viva. Você está aqui para confirmar que este código me pertence e que ele tentou vendê-lo, sob coação ou não. Se ele confessar, acabou. E se ele não confessar? Isabela sussurrou, sentindo a boca seca. Então o jogo fica sujo, Leonardo respondeu, um brilho perigoso em seus olhos. Marcos parou o carro perto dos portões de entrada. A casa principal, grande e de arquitetura colonial modernizada, estava a cerca de 500 metros. Havia poucas luzes acesas. Marcos, fique aqui, ordenou Leonardo. Se não voltarmos em 30 minutos, chame a senhora Davis. Diga a ela para acionar a Operação Tempestade. Nada de polícia, apenas a equipe jurídica de emergência. Leonardo pegou uma lanterna de mão e abriu a porta do carro. O ar da noite era frio e cheirava a pinho e terra molhada. Vamos, Isabela, ele disse, já caminhando em direção à propriedade. Eles contornaram a cerca e se aproximaram por uma trilha lateral, escondida pela vegetação. A tática de Leonardo era clara: surpresa e pressão. Ao se aproximarem da casa, Isabela notou um detalhe que a fez parar. Leonardo, espere! Ela sussurrou, puxando sua jaqueta. As luzes. A casa está quase toda escura, mas tem uma luz acesa. Na casa de hóspedes, lá atrás, não na principal. Isso é normal. Ele dispensou sem olhar. Não, não é. Se a família Lessa estivesse aqui, a casa principal estaria iluminada, talvez com seguranças. Eles não deixariam a propriedade vazia só para uma reunião de negócio. Arthur está escondido, não recebendo convidados, ela argumentou, lembrando-se da sua primeira observação analítica sobre o CEO. Leonardo parou e olhou para a casa de hóspedes, uma construção menor, isolada, que parecia mais uma cabana de luxo. Você pode estar certa, ele concedeu, a tensão em sua mandíbula diminuindo um pouco. Bom trabalho, assistente. Mudança de plano. É menos provável que a Nexus Corp esteja lá. Eles mudaram a rota, caminhando silenciosamente pela grama úmida em direção à cabana. A casa de hóspedes tinha uma única porta de vidro deslizante. Dentro, a luz fraca de uma luminária revelava uma sala com lareira e, no centro, uma figura sentada em uma mesa de trabalho. Arthur Stone. O cofundador da Vargas Global estava sozinho. Ele não parecia um traidor em fuga, mas um homem exausto. A mesa estava coberta de papéis, e havia uma garrafa de uísque quase vazia e um copo ao lado.
Leonardo empurrou a porta de vidro que rangeu. Arthur! A voz de Leonardo era baixa, mas carregada de ferro. Arthur levantou a cabeça. Seu rosto estava pálido e inchado, e seus olhos, que antes brilhavam com a confiança de um bilionário, estavam cheios de um terror imediato e paralisante. Léo, como você me achou? Arthur gaguejou, levantando-se tão bruscamente que derrubou o copo. Você tem sido previsível demais, meu amigo. Leonardo deu um passo para a frente e Isabela ficou parada atrás dele, como uma sombra. Arthur olhou para Isabela, franzindo a testa. Quem é essa? Uma das suas novas companhias? Essa é a Isabela, minha nova assistente. Ela é a razão pela qual eu não estou morto no lixo e a razão pela qual eu sei sobre você, Vicente Lessa e o código-fonte, Leonardo explicou, dando um passo lateral para que Arthur pudesse ver Isabela claramente. Arthur cambaleou para trás, apoiando-se na mesa. O lixo, você se lembra? Lembro de tudo. Você me levou para lá depois de me dopar na nossa festa. Você pensou que o álcool faria o resto, ou que alguém me encontraria no pior estado possível, Leonardo acusou. Você me viu como um obstáculo, Arthur, e tentou me descartar como lixo. Eu não te droguei. Nós estávamos bebendo. Você passou do limite. Arthur gritou desesperado. E o código? Não é roubo, é justiça. Eu construí isso com você. Você ia me deixar de lado. O código é da empresa, e você o vendeu para a Nexus Corp para se sentir importante de novo. Leonardo rebateu, mantendo a voz calma, mas mortal. Ele estava controlando a raiva, mantendo o foco na confissão. Arthur olhou freneticamente para os papéis na mesa. O gravador, que Leonardo havia escondido em sua mão, estava ativado. Você não tem provas! Arthur berrou. Isabela, que tinha permanecido calada, notou algo que Leonardo não viu. Em meio aos papéis, havia um frasco de remédios. O mesmo tipo de remédio que ela havia rastreado na farmácia de Serra Dourada. Não era para Arthur. Ele está mentindo, Leonardo. Isabela interveio, quebrando o silêncio. O rastro de Serra Dourada não foi para ele. Foi para a esposa dele, Helena. Você comprou remédios para ela, não foi, Arthur? O rosto de Arthur desmoronou. A menção de Helena o atingiu mais do que a ameaça de prisão. Ele olhou para Isabela traído. Arthur, Leonardo disse, aproveitando o momento de vulnerabilidade. O que você fez com Helena? Ela não tem nada a ver com isso. Arthur desabou na cadeira. Ela me deixou. Ela sabia que eu ia fazer isso. Ela está na fazenda de Vicente Lessa. Eles estão juntos, Léo. Ela me vendeu. Ela me convenceu de que o código era a única maneira de pagar a eles e de ter uma vida nova. E quando eu cheguei, ela não estava lá. Foi uma armadilha, Léo. Eles pegaram o código e me abandonaram. Ele apontou para a porta. Vicente Lessa está em algum lugar aqui com o nosso código. Ele me usou, Léo. Assim como eu te usei. Capítulo 9. Aprovação e a traição múltipla. O ar na cabana de hóspedes estava denso com o cheiro de desespero de Arthur. Ele estava encolhido na cadeira, o peso da traição da esposa e do sócio esmagando-o. Leonardo Vargas não mostrava piedade. Ele parou o gravador de voz e o guardou no bolso interno do blazer. Vicente Lessa está na casa principal? Leonardo questionou, a voz como gelo polido. Arthur, tossindo, assentiu. Ele está recebendo alguém. Um comprador da Ásia. O acordo seria finalizado esta manhã. O código. Ele gaguejou. O código não está aqui. Ele está sendo transmitido em pequenos pacotes. Mas Lessa tem a chave mestra, o dongle de segurança que permite a transmissão total. Está em uma pasta de titânio. Onde? Ele não confiaria em ninguém. Deve estar com ele, ou no escritório dele na casa principal. O Vicente é paranoico. Arthur levantou a cabeça, implorando. Léo, você tem que entender, a Helena me forçou. Ela estava me chantageando com coisas do passado. Eu faria qualquer coisa por ela. Pare de falar sobre a Helena, Leonardo ordenou, com uma fúria controlada. Ela também é sua inimiga agora. Ela é uma peça do plano de Vicente Lessa. E o Lessa é o nosso alvo. Ele se virou para Isabela.
Ele confessou, o gravador está seguro, agora a caçada. Isabela, no entanto, manteve o foco na estratégia. O rosto de Leonardo estava tenso. Seus olhos azuis faiscavam com uma sede de retaliação que a preocupava. Nós não vamos para a casa principal. Isabela interveio, dando um passo à frente. Ele sabe que Arthur está aqui e que você está procurando por ele. Ele armou uma emboscada na cabana. Ele não é estúpido a ponto de não ter seguranças na casa principal. Se formos lá, ele vai fugir pela porta de trás antes de chegarmos ao escritório. E o que sugere, assistente? Leonardo perguntou, sua voz cheia de ironia e impaciência. Nós precisamos do dongle de segurança. Se Vicente Lessa está finalizando uma venda, ele precisa estar perto do ponto de transmissão. Onde estaria o equipamento de TI em uma fazenda? Arthur, ouvindo a lógica fria de Isabela, levantou a cabeça. O barracão de manutenção. Fica perto da piscina. Eles montaram um data center improvisado lá para transmitir o código sem rastros corporativos. O Vicente deve estar lá. A nova informação foi o motor da ação. Leonardo não hesitou. Ele jogou a lanterna para Isabela. Você vai na frente. Seus olhos são melhores para ver o que eu não consigo. Ele ordenou. Eles deixaram Arthur para trás na cabana e se moveram rapidamente pela grama úmida. O barracão de manutenção ficava a cerca de 100 metros da casa principal, adjacente à área de lazer. Ao se aproximarem, Isabela viu o que Lessa queria que Leonardo não visse. A luz era intensa no barracão, mas havia uma silhueta de fumaça subindo pela chaminé lateral da casa principal, algo incomum para uma noite quente. Tem fogo na casa principal, Isabela sussurrou apontando. Provavelmente a lareira, Leonardo dispensou, concentrado na porta do barracão. Não, é fumaça de papel, e não estamos aqui por um encontro de negócios. É uma armadilha, Isabela concluiu, puxando o braço dele. O comprador já foi embora. Lessa está aqui para queimar a evidência. Ele nos atraiu para o barracão. A porta do barracão de manutenção estava ligeiramente entreaberta. Leonardo a abriu com um chute, pronto para a luta. O que encontraram foi uma sala cheia de equipamentos de rede e no centro, Vicente Lessa. Ele estava calmo, de pé, vestindo um colete de lã e sorrindo. Ele não estava sozinho. 2 seguranças corpulentos, com jaquetas pretas, estavam ao seu lado. A pasta de titânio estava firmemente presa ao pulso de Lessa por um cadeado digital. Léo, que surpresa desagradável! Vicente Lessa saudou, a voz jovial e falsa. E vejo que trouxe a garota do lixo. Você sempre soube escolher as companhias mais inesperadas. Onde está o código, Vicente? Leonardo exigiu, caminhando para a frente, ignorando os seguranças. Tarde demais, meu amigo. Lessa sorriu. O último pacote foi enviado para a China há 5 minutos. A Vargas Global perdeu o monopólio. E a propósito, Arthur Stone, ele nos vendeu. A Helena é minha agora. E você está prestes a perder a única coisa que realmente te importa, seu controle total sobre seu império. Aprovação. Leonardo avançou com um rugido, mas os 2 seguranças o interceptaram. O confronto foi rápido e brutal. Um dos seguranças o atingiu com um golpe no estômago, tirando o fôlego do CEO. Isabela agiu por puro instinto. Ela ligou o flash da lanterna em potência máxima e mirou diretamente nos olhos de Vicente Lessa. O brilho cegante funcionou por um segundo crucial. Corre, Leonardo! Ela gritou. Vicente Lessa, gritando de dor, soltou o braço algemado da pasta de titânio que caiu no chão. Enquanto Leonardo se recuperava, Isabela agarrou a pasta e a enfiou debaixo do braço. Ela puxou Leonardo para a escuridão do lado de fora. Eles correram pela grama em direção à cabana de Arthur. O CEO estava ferido, ofegante. Quando chegaram, Arthur estava sentado, chorando. Marcos, o carro! Leonardo gritou no comunicador de pulso. Eles entraram no sedã em alta velocidade, fugindo da fazenda enquanto as luzes de busca de Lessa se acendiam na propriedade. Você conseguiu a pasta!
Leonardo disse, recuperando o fôlego e olhando para a caixa de titânio no colo de Isabela. Isso tem que ter o dongle de segurança. Isabela olhou para a pasta. Ela estava trancada com um leitor biométrico e no lado da pasta havia uma etiqueta de identificação simples. Leonardo, Isabela disse, sua voz tensa. Ele nos deixou pegar a pasta. Ela está vazia. Ele olhou para a etiqueta. O título gravado era Contrato de Divórcio e Pensão Alimentícia, Helena e Arthur Stone. Vicente Lessa não apenas fugiu com o código. Ele usou a pasta de documentos pessoais de Arthur para enganá-los. Eles arriscaram tudo e saíram com um baque na costela de Leonardo e um contrato de divórcio. Capítulo 10. O preço da derrota. O sedã preto rasgava a escuridão da estrada de volta para São Paulo. O silêncio era profundo, cortado apenas pelo som da respiração pesada de Leonardo Vargas e pelo zunido do motor. Leonardo estava no banco de trás, curvado. O golpe no estômago, embora não fosse grave, havia abalado sua compostura e sua arrogância. O CEO parecia menor, pálido e completamente derrotado. Isabela estava ao seu lado, segurando o kit de primeiros socorros que Marcos guardava no porta-malas. Você precisa tirar a camisa. Eu preciso ver a lesão, ela ordenou, a voz profissional e fria, superando o medo que ainda sentia. Leonardo resistiu por um momento. Ele não estava acostumado a receber ordens, muito menos em um estado de vulnerabilidade tão grande. Mas a dor e o cansaço o venceram. Ele tirou o blazer e a camisa de seda rasgada, revelando uma mancha roxa que se espalhava pelas costelas. Isabela usou gelo e uma atadura compressiva. Você não vai morrer, ela disse, aplicando o gelo. Mas se tivesse esperado, ele teria atirado. Você não pensou, você só atacou. Eu vi a traição, Isabela. Ele rosnou a voz fraca. Aquele homem, meu sócio, na cabana, e depois o Lessa. Fui pego pelo meu próprio ego. Vicente Lessa não o pegou pelo ego, ele o pegou pela cegueira emocional. Isabela corrigiu, sem se intimidar. Ele sabia que você agiria por raiva. Ele usou o contrato de divórcio porque sabia que você pensaria nos negócios primeiro, mas que, no fundo, você estaria devastado pela sua amizade com Arthur. Você perdeu o jogo de xadrez porque estava jogando com o coração. Leonardo a encarou, o ódio substituído por uma dura aceitação. Você está certa. O que você faria agora, assistente? Isabela parou de tratar a ferida e o olhou nos olhos. Nós voltamos para a cidade. Você desaparece. Ninguém pode saber que você está ferido. Seus inimigos precisam pensar que você está pronto para a guerra. Eu vou para o seu apartamento e vou vasculhar as informações. Eu encontrei o Lessa na estrada. Eu consigo encontrá-lo de novo. O celular de Leonardo tocou. O nome Sra. Davis brilhou no display. A cor sumiu do rosto dele ao atender a ligação. Fale, ele disse. O que Sra. Davis disse em seguida foi o golpe mais duro da noite. Era a má notícia. Ponto de virada 2. O desastre corporativo que forçaria o ato 13. O quê? Impossível. O firewall aguentaria. Como eles souberam a chave de acesso? A voz de Leonardo subiu de tom e a expressão de dor física se transformou em desespero estratégico. Ele desligou o telefone e jogou-o no banco. A Vargas Global está sob ataque, ele disse a Isabela, a voz carregada de derrota. Vicente Lessa não apenas vendeu o código, ele o está usando agora. Eles ativaram um sistema de invasão usando o código-fonte roubado. Estão desestabilizando nossa rede e roubando nossos clientes principais. Em 3 dias, a empresa estará vulnerável a uma compra hostil. E o que a Sra. Davis está fazendo? Ela está controlando os danos. Mas se o mercado souber que o código foi comprometido, amanhã de manhã a bolsa abrirá com as ações em queda livre. E o conselho vai me remover do cargo. Leonardo olhou para Isabela. A vulnerabilidade exposta. Eu não posso ir para o meu apartamento. Não posso ser visto.
Eu preciso desaparecer por 48 horas, tempo suficiente para encontrar Lessa e reverter o ataque. Eu preciso de um lugar seguro, onde ninguém me procure, e onde eu possa trabalhar sem o conselho de administração me forçando a renunciar. Ele olhou para a garota que ele havia tirado do lixo, que agora era sua única aliada e confidente. Isabela, eu preciso de um esconderijo, onde ninguém pensaria em me procurar. Eu preciso do seu apartamento antigo. O apartamento de Isabela nunca pareceu tão pequeno. O contraste era doloroso. A luz amarelada da única lâmpada expunha as paredes úmidas e o mobiliário gasto, contrastando de forma gritante com o terno de grife e o corpo ferido de Leonardo Vargas. Marcos, o motorista, ajudou a levá-lo para dentro e rapidamente se retirou, recebendo ordens estritas para permanecer escondido e incomunicável. Leonardo, incapaz de se deitar na cama de solteiro apertada, sentou-se na cadeira de cozinha mais resistente. Ele estava pálido e ofegante. A cada movimento, uma pontada de dor o lembrava de sua derrota. Este lugar, ele murmurou, olhando em volta para o fogão velho e a única prateleira de livros de Isabela. Eu não teria conseguido ficar acordado aqui. É um esconderijo perfeito, Leonardo. Ninguém imaginaria o CEO da Vargas Global a 7 quilômetros da torre, muito menos neste prédio, Isabela disse, ajeitando as ataduras em seu peito. E aqui dentro, o dinheiro não compra o silêncio, apenas a lealdade. O que precisamos agora é de um lugar seguro e não de mármore. Ele pegou o laptop ultra seguro e o abriu na mesa, a tecnologia de ponta contrastando com a toalha de plástico da mesa. Temos 48 horas, Isabela. Vicente Lessa está usando o código roubado para criar uma vulnerabilidade total. Se eu não reverter o ataque antes da reunião emergencial do Conselho, na sexta-feira de manhã, eles me tirarão. E Lessa vencerá, ele disse, a voz cheia de desespero contido. Isabela pegou um caderno e uma caneta, sentando-se à frente dele. A dinâmica estava completamente invertida. Ela estava calma e estrategista. Ele estava vulnerável e reativo. O que o código faz exatamente? Ela perguntou. Ele nos permite rastrear e decifrar as transmissões de dados criptografadas. Lessa está usando-o para invadir os servidores de nossos clientes mais importantes, roubar a informação e forçá-los a mudar para a Nexus Corp. É um sangramento massivo. E o que você precisa para parar isso? Eu preciso de 2 dias para criar uma chave de reversão, um código secundário, uma vacina que Lessa nunca viu. Mas para ativá-la, eu preciso de um acesso físico direto a um servidor central, algo que ele já deve ter bloqueado. Isabela fechou os olhos por um momento pensando. A senhora Davis está focando nos bancos de dados, não está? Nos firewalls? Ela perguntou. Sim, ela está jogando o jogo corporativo, protocolo. Ela está tentando bloquear o código, ele confirmou. E o Lessa sabe disso. Ele está esperando por isso. Isabela disse, balançando a cabeça. Você precisa de um atalho que ele não possa bloquear. Você não pode jogar limpo contra alguém que tentou te matar. Onde está o ponto mais fraco da Vargas Global? O lugar que você sempre ignorou. Leonardo fez uma careta de dor. Não apenas pela lesão, mas pelo pensamento. O nosso data center de emergência fica na Zona Leste, um prédio antigo. É a nossa redundância, mas raramente o usamos. O sistema de segurança é antigo, analógico. Seria o ponto de acesso mais fácil. Perfeito, Isabela disse, batendo a caneta no caderno. Lessa nunca pensaria em atacar um data center antigo. Ele está pensando em milhões de códigos, não em um cadeado enferrujado. Você vai se concentrar em criar a chave de reversão. Eu vou me concentrar na logística. Ela se levantou e foi até a porta, pegando um casaco. O que você vai fazer? Leonardo perguntou, sentindo uma pontada de ansiedade pela primeira vez na noite. O seu dinheiro compra tecnologia, Leonardo, mas não compra acesso fácil à Zona Leste. Eu tenho um primo lá que trabalha com serviços de segurança menos.
Oficiais, Isabela explicou com um sorriso calculista. Se o sistema de segurança é antigo e analógico, eu preciso de alguém que conheça as falhas. Você faz a chave. Eu faço a porta se abrir. Você nunca usaria a polícia ou um espião. Eu uso a minha rede de reciclagem. Isso é o último esforço e é a única maneira de vencermos. O cheiro de mofo e esgoto ocasional do apartamento de Isabela era um lembrete constante da queda de Leonardo Vargas. Ele estava sentado na cadeira de cozinha, o laptop de 30.000 reais piscando na mesa coberta com um jornal velho, enquanto ela se preparava para sair. Você tem certeza disso? Leonardo questionou, a voz tensa. Seus contatos não são exatamente a senhora Davis. Eles podem falar demais. Isso é um assunto de vida ou morte corporativa. E o seu corpo ferido e o seu data center analógico são assuntos de vida ou morte de verdade, Leonardo. Isabela rebateu, vestindo um moletom sem marca. Nós precisamos de um mapa detalhado da estrutura de segurança de um prédio que você ignorou por anos. Ninguém vai conseguir isso com um e-mail corporativo. Preciso de alguém que saiba como desviar de câmeras antigas e onde estão os pontos cegos. Ela parou. O meu primo Júnior trabalha com instalação de antenas parabólicas ilegais e monitoramento de segurança para pequenos empresários. Ele entende de hardware antigo melhor do que seus engenheiros. E ele confia em mim. Meu pagamento a ele será discrição e um corte do seu dinheiro, não um pedido oficial da Vargas Global. Isabela havia transformado o risco em estratégia. Ela estava traduzindo a alta finança para a linguagem da rua. O plano de invasão cega Leonardo, apesar da dor e da aversão, percebeu que ela estava certa. Ele passou a hora seguinte criando a chave de reversão. Um código complexo que, se ativado, selaria a vulnerabilidade da Vargas Global. Enquanto isso, Isabela usava o laptop dele para coordenar o plano com Júnior. O contraste era quase cômico. De um lado da mesa, o CEO digitava linhas complexas de código binário. Do outro, Isabela usava um chat criptografado para negociar termos em gírias locais. Júnior disse que o data center tem apenas 4 câmeras, mas todas elas rodam em cabos coaxiais antigos. Isabela traduziu, olhando para a tela do notebook. Ele consegue alimentar essas câmeras com um loop de gravação de 2 horas, se tiver acesso à caixa de distribuição externa. Isso nos dá uma janela de 2 horas. Tempo suficiente, Leonardo confirmou, a concentração voltando. E o acesso ao telhado é fácil, mas a porta de serviço tem uma fechadura mecânica com alarme de pressão. Ele precisa de um alicate e uma chave mestra, não de um cartão de acesso, ela acrescentou. Leonardo olhou para o plano de ataque. Era cru, arriscado e perfeitamente adaptado ao ambiente analógico do data center de emergência. Ele era o cérebro. Isabela era o músculo e os olhos. A confiança forçada. Por que o Júnior está fazendo isso? Leonardo perguntou, finalizando a chave de reversão em um pendrive criptografado. Por que ele está arriscando tudo isso por você, se eu acabei de te dar 15 reais por mês? Isabela pegou o pendrive com o código mais valioso da Vargas Global e o colocou em um colar que ela usava por baixo da blusa. Porque eu sempre estive aqui, Leonardo, ela respondeu. Eu não sou um contrato. Eu não sumi quando tudo deu errado. Você pagou a ele uma porcentagem do seu dinheiro. Eu lhe ofereço a oportunidade de ser útil e de ajudar alguém que é da família. É lealdade, não liquidez. Você nunca entenderá a diferença se ficar aqui dentro. Então, você está arriscando a vida do seu primo por um ideal? Estou arriscando a vida dele por um plano bem feito. E se você conseguir salvar a sua empresa, ele e eu teremos a nossa liberdade. Isabela olhou para o relógio. 04:00 da manhã. Faltavam menos de 24 horas para a reunião do conselho. O plano está pronto. A chave de reversão está comigo. O Júnior vai se encontrar conosco perto do data center às 06:00. É hora de ir, ela disse, pegando as chaves do apartamento e um casaco de Leonardo. E Arthur? Ele perguntou. Arthur é a nossa garantia.
A senhora Davis está o monitorando. Se o Lessa souber que você está atrás dele, ele usará Arthur para nos chantagear. Mas eu tenho um plano para Arthur também, algo que Lessa nunca pensaria. Eles saíram do apartamento minúsculo, o CEO cambaleando com a lesão, mas com um novo propósito. A batalha final seria travada no mundo de Isabela. A madrugada em São Paulo era fria e úmida. O sedã de Marcos, agora sem o motorista, estava estacionado a algumas quadras do data center de emergência. Isabela e Leonardo caminhavam pela calçada deserta, o CEO apoiado no ombro dela, mancando visivelmente. "Você está pronto?" Isabela perguntou, sentindo o peso do pendrive criptografado em seu colar. "Eu preciso estar", Leonardo respondeu, a voz rouca pela dor, mas a determinação brilhando em seus olhos. "Júnior já está lá?" "Sim. Ele disse que o acesso à caixa de distribuição é mais fácil pelo beco lateral", ela confirmou, olhando para o prédio antigo e discreto, que parecia mais um armazém abandonado. Ninguém imaginaria a espinha dorsal de um império tecnológico escondida ali. No beco lateral, Júnior estava esperando. Ele era um jovem de uns 20 e poucos anos, magro, mas com uma agilidade impressionante. Usava um boné virado para trás e carregava uma mochila com ferramentas. "E aí, prima? Trouxe o figurão, é?" Júnior cumprimentou, olhando para Leonardo com uma mistura de curiosidade e respeito pela ousadia de Isabela. "Ele parece que levou uma surra. Lessa sabe bater." "Foco, Júnior", Isabela repreendeu. "Qual é a situação?" "Caixa de distribuição na parede. É antiga, sem sensor de movimento. As câmeras de segurança são daquelas pré-históricas. Em 5 minutos eu estou dentro", ele disse, já pegando uma escada dobrável e encostando-a na parede. Leonardo observava o primo de Isabela com uma mistura de fascínio e desconfiança. Aqueles eram os especialistas que Isabela havia prometido. Em poucos minutos, Júnior estava na caixa de distribuição. Ele abriu com um clique rápido, revelando uma bagunça de fios. Com habilidade, ele conectou um pequeno dispositivo USB. "O loop das câmeras está rodando", Júnior anunciou descendo da escada. "Temos uma janela de 1 hora e 45 minutos para a gravação se repetir. A porta do telhado é a única entrada segura agora. A chave mestra, prima." Isabela entregou a Júnior uma chave de fenda e um alicate. "Você abre a porta. Nós entramos." Leonardo ativa o código. A subida pelas escadas de emergência foi um desafio para Leonardo. A cada degrau, uma careta de dor. Isabela o apoiou, sentindo a tensão de seu corpo. No telhado, a porta de metal estava empoeirada e enferrujada. Júnior, com destreza, usou o alicate e a chave de fenda para forçar a fechadura antiga. O barulho foi mínimo. O alarme de pressão, teoricamente, já estava desativado pelo loop das câmeras. A porta se abriu com um rangido fantasmagórico. Lá dentro, o data center era um labirinto de racks de servidores e luzes piscando em verde e vermelho. O zumbido dos computadores preenchia o ar. O cheiro de ozônio e metal era intenso. "O servidor principal", Leonardo apontou para o rack mais antigo e robusto, no centro da sala. "É ali que precisamos conectar o pendrive." Enquanto Leonardo se movia em direção ao servidor, com Isabela o apoiando, Júnior verificou as portas e acessos. "Tem mais uma coisa, Léo", Isabela disse, entregando-lhe o pendrive. "Se o Lessa realmente previu isso, ele pode ter deixado uma armadilha digital, um vírus que detecta a sua chave de reversão e a destrói antes que ela possa ser ativada. Você precisa ter certeza de que o servidor está limpo." Leonardo parou. Ela estava certa. Ele estava tão focado em criar a chave que não pensou na contrarreação. "Júnior, eu preciso que você insira este outro pendrive que a Tasha Davis me mandou. É um scanner de vírus ultra seguro. Execute-o em todos os terminais do servidor principal. Rápido!" Leonardo ordenou. Júnior, que nunca havia visto um servidor de perto, mas que entendia de conexões, rapidamente inseriu o scanner.
O scanner começou a rodar. A tensão na sala era palpável. A cada minuto que passava, o império de Leonardo Vargas estava em risco. De repente, a luz do scanner piscou em vermelho. Uma mensagem de alerta apareceu na tela. Vírus de ataque cibernético. Nexus Corp detectado. Ele sabia, Isabela exclamou. Ele instalou um vírus para esperar por você. Leonardo rosnou de frustração. Sua estratégia havia sido antecipada novamente. Eu preciso limpá-lo manualmente, ele disse pegando o teclado. Júnior, você pode me dar acesso total aos terminais sem o protocolo de segurança? Consigo, Léo, mas vai ser rápido. Eu tenho um bypass, Júnior respondeu voltando para o painel de controle. Faça isso, Leonardo ordenou, os dedos já voando sobre o teclado. A dor parecia ter desaparecido, substituída pela pura adrenalina da batalha digital. Isabela ficou ao lado dele, observando a dança dos códigos na tela. O destino da Vargas Global estava nas mãos de um CEO ferido e de uma garota da periferia, que confiava em seu primo para desarmar a armadilha de um bilionário. O ar no data center cheirava a eletricidade queimada e desespero. Leonardo estava encurvado sobre o teclado, seus dedos voando em uma corrida contra o tempo. O vírus de Vicente Lessa era sofisticado, mas a chave de reversão de Leonardo era sua obra-prima. O vírus está tentando envenenar o núcleo. Leonardo rosnou, o suor escorrendo pela testa. Se eu perder o acesso ao terminal principal, o sistema apaga. Júnior, use o bypass de segurança para isolar o terminal de emergência, Isabela ordenou, de pé ao lado de Leonardo, agindo como seu escudo e estrategista. Se ele não conseguir limpar a rede principal, ele usa o backup. Júnior, nervoso, mas focado, manipulou o painel de controle, isolando o terminal conforme Isabela instruiu. A lógica dela era simples, dividir para vencer. Leonardo aproveitou a janela de tempo. Com um último comando frenético, ele conseguiu isolar e desativar o vírus principal. A tela do terminal voltou ao verde. Limpo, o caminho está livre. Leonardo ofegou, pegando o pendrive com a chave de reversão. A intervenção final. No momento exato em que ele estava prestes a inserir o código no data center principal, o rangido metálico da porta de serviço fez todos congelarem. Vicente Lessa entrou na sala. Ele estava vestindo um sobretudo caro e sorria com a confiança de um tubarão que acabara de farejar sangue. Ele estava sozinho, mas empunhava uma pistola silenciada. Tão previsível, Leonardo, Lessa zombou, levantando a arma. Você sempre volta para as suas origens. E você trouxe a gentalha, vejo. Olá, coletores de lixo. Não podemos ter a vacina sendo ativada. Você perdeu, Vicente, Leonardo rebateu, ainda sentado e vulnerável, mas com o pendrive apertado na mão. A chave está limpa. Você pode me matar, mas o meu time de emergência vai reativar o sistema. A sua venda será rastreada. Lessa riu, uma risada fria e seca. Não, não, não. A senhora Davis está sob controle e você não terá tempo. Dê-me o pendrive e eu deixo a garota ir. Lessa se moveu lentamente em direção a Leonardo. Júnior, assustado, recuou para a escuridão dos servidores. Isabela sabia que Leonardo, mesmo ferido, tentaria lutar. Lessa atiraria. Ela agiu instantaneamente. Ela não tinha uma arma, mas tinha o conhecimento da rua e a agilidade. Ele não tem a chave. Isabela gritou para Lessa, apontando para o pescoço de Leonardo. Eu a tenho. O pendrive com a chave de reversão está na câmera de segurança que meu primo isolou no beco lateral. Lessa parou, olhando entre Isabela e Leonardo. A mentira era plausível. Isabela havia sido a mente por trás da invasão. Ele precisava do código, não de vingança pessoal. Maravilhoso, Lessa disse, movendo a arma para Isabela. Então você vai nos levar até lá. E se não estiver, eu mato os dois. Caminhe, garota. Isabela começou a caminhar lentamente em direção à saída, e Lessa a seguiu, dando as costas para Leonardo. Júnior, agora! Isabela gritou. Não era uma distração, era uma ordem.
Enquanto a atenção de Lessa estava na porta, Júnior, escondido, usou o bypass para acionar o alarme de incêndio analógico. O data center inteiro foi ensurdecido pelo som estridente e caótico. Lessa gritou de surpresa, desviando a arma. Nesse segundo, Leonardo agiu. Ele inseriu o pendrive no servidor principal. Os códigos na tela explodiram em verde. Chave de reversão ativada, vulnerabilidade eliminada, rede selada. A resolução final. O som do alarme e a luz verde na tela foram a senha para o caos. Lessa, percebendo que havia sido enganado, virou a arma para Leonardo. Mas Isabela foi mais rápida. Ela pegou uma mangueira de incêndio próxima e a disparou diretamente no rosto de Lessa. O jato de água forte o atingiu com força, derrubando a arma. A poucos segundos, o som de pneus cantando do lado de fora do data center anunciou a chegada de Marcos e uma equipe de segurança particular que a senhora Davis havia colocado em alerta. Lessa foi imobilizado e levado. O código de reversão estava ativado. A Vargas Global estava salva. Isabela correu para Leonardo, que estava encostado na mesa, ofegante. Você me usou como isca, ele disse, um sorriso de dor e satisfação no rosto. Não. Eu usei a arma mais forte que o Vicente não conhecia. A sua fé na minha mentira. Isabela corrigiu, tirando o colar e o pendrive. O sol da manhã invadia o escritório principal da Vargas Global. Não o luxuoso escritório de Leonardo no topo da torre, mas uma sala de conferências austera, usada para reuniões de crise. Isabela e a senhora Davis assistiam à transmissão ao vivo da reunião emergencial do Conselho de Administração. Isabela usava um dos vestidos de pronto-socorro comprados às pressas, mas seu olhar era de aço. Leonardo, pálido e ainda com o torso enfaixado, estava em pé diante do conselho, não como um CEO defendendo seu cargo, mas como um general vitorioso. Ele não se defendeu da acusação de vulnerabilidade. Em vez disso, ele apresentou a confissão de Arthur, gravada no beco, o plano de invasão de Vicente Lessa e, por fim, o relatório digital detalhando a ativação da chave de reversão. Minha falha, Leonardo declarou friamente ao conselho, foi confiar na lealdade corporativa. Eu subestimei a traição, mas eu não falhei em me recuperar. O código está seguro, e a prova de que eu sou o único capaz de proteger este império está sentada aqui. Ele apontou para a tela, onde uma foto de Isabela estava exibida com destaque. A senhora Isabela, minha nova diretora de estratégia de risco, me tirou de uma lixeira, viu minha maior fraqueza e, em 48 horas, projetou a única solução que funcionou. Ela não joga pelo protocolo, joga pela sobrevivência. O código está seguro. Lessa e Arthur estão sob custódia legal. A votação de vocês é irrelevante. Eu não estou pedindo permissão. Estou informando que a Vargas Global está mais forte do que nunca. O Conselho votou por unanimidade em manter Leonardo, não por lealdade, mas por medo e pragmatismo. O novo normal. Horas depois, Leonardo estava de volta à sua cobertura. Não havia champanhe nem celebração. A senhora Davis havia resolvido os detalhes legais de Arthur e Lessa e providenciado um novo apartamento para Isabela no mesmo prédio, mas 3 andares abaixo do dele. Isabela entrou na cobertura para seu briefing final. Ele estava sentado à beira da janela, olhando para a cidade. O que você está sentindo? Isabela perguntou, quebrando o silêncio. Alívio, ele respondeu, virando-se para ela. O cansaço era visível, mas havia uma quietude nova em seu olhar, e uma gratidão que 20 mil ou mesmo 15 mil por mês não podem pagar. Você me salvou de 2 maneiras, Isabela, do Lessa e de mim mesmo. Você me ensinou que a vulnerabilidade é o que me torna humano, e não um erro. Ele se levantou e caminhou até a mesa de vidro. Não havia mais a arrogância forçada, havia apenas um homem cansado. Seu novo contrato está pronto, ele disse, estendendo a pasta. Diretora de estratégia de risco. Você tem uma equipe, um salário que pode sustentar sua família por gerações.
e o direito de entrar no meu escritório sem bater. Isabela pegou a pasta. E qual é o meu primeiro trabalho, diretor? Meu primeiro pedido não está no contrato, Leonardo disse, dando a volta na mesa para ficar na frente dela. Aquele apartamento que a senhora Davis alugou. Onde você está? No cubículo, no luxo ou na estrada? Isabela sorriu, um sorriso genuíno que não dependia de nenhuma necessidade financeira. Eu estou aqui no meu novo normal, onde eu quiser, ela respondeu. Eu gostaria, ele disse a voz baixa, que o seu aqui fosse de vez em quando fora do horário de expediente. Eu não preciso mais de uma zeladora de moral, Isabela, mas preciso de uma parceira, alguém que me lembre daquele cheiro de chuva e lixo para que eu nunca mais me esqueça do preço da honestidade. O CEO de Wall Street havia sido resgatado pelo anjo do beco. A menina pobre havia encontrado seu príncipe, mas não o fez tirá-la da miséria. Ela o tirou da escuridão. O único tesouro que importava era a lealdade que não estava à venda.